nome de Jesus. Amém. Queridos, a nossa meditação hoje é Neemias, capítulo 5. Neemias, capítulo 5. Em Neemias, você sabe que ele está aqui reconstruindo os muros de Jerusalém. O rei Artaxerxes permitiu que ele retornasse e o nomeou como governador. Isto despertou inveja e ciúme no inimigo Sambalat, Tobia e Gesem, e os mesmos começaram a tramar contra ele. Então ele passou a ter uma luta externa, como a gente fala hoje, com pessoas ímpias para realizar a obra de Deus. Mas aqui no capítulo 5 vai nos mostrar que além da luta externa, ele passou a ter luta interna. Ele passou a ter luta com o seu próprio povo. É como você. Às vezes você enfrenta luta com pessoas de fora da sua casa. Mas às vezes há momentos que você vai enfrentar batalhas com as próprias pessoas da sua casa, da sua residência. É como em relação à igreja. Você muitas vezes enfrenta lutas, batalhas com pessoas que não praticam a mesma fé que você. De repente você passa a enfrentar lutas com pessoas da própria fé, da própria igreja, do seu próprio meio. Então, foi isso que Neemias enfrentou aqui no capítulo 5, certo? Por quê? Porque os pobres, eles começaram a murmurar do rico. Neemias, versículo 1 ao versículo 5, nos fala: foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia: nós somos filhos e nossas filhas somos muitos, então tomemos trigo para que comamos e vivamos. Quem dizia: nossas terras, nossas vinhas, nossas casas, empenhamos para tomarmos trigo nesta terra. Queridos, o que está acontecendo aqui? O que estava acontecendo aqui, amados, houve um grande clamor. Por quê? Porque os judeus, eles estavam vivendo, querido, grande dificuldade financeira, certo? E o que acontece? Todos eles estavam envolvidos na reconstrução dos muros. Mas mesmo assim, eles estavam envolvidos na construção do muro. Mas eles precisavam também de trabalhar para comer. Eles tinham que pagar impostos para o rei. E isso aí, o que ele fez? Eles pediram dinheiro emprestado com juros abusivos aos judeus que tinham mais recursos. Certo, amados? Então essa situação, ela veio à tona porque muitos, eles pegaram empréstimo com juros exorbitantes, certo? E a família deles estava vivendo em situação de miséria, situação precária, situação de pobreza. E eles pegaram dinheiro emprestado com juros abusivos. E o que aconteceu? De acordo com as leis de Moisés, se uma pessoa pegava dinheiro emprestado com uma pessoa e não tinha como pagar, elas tinham que pegar os filhos dela e dar para ser escravo daquele seu. Porque dívida eles tinham que pagar. E a lei de Moisés era assim: você pegou emprestado, não tem para pagar, você vai pegar os seus filhos e vai dar para servir como escravo. Tá? Então, queridos, o que acontecia? É que os judeus, aqui eram os próprios judeus ricos, eles se aproveitavam dessa situação e expoliavam os pobres. É o seguinte, eu pergunto, tem a ver com os dias de hoje? O que você acha? Na verdade, queridos, nós vivemos essa mesma crise hoje, uma vez que o lucro e as vantagens pessoais estão acima do caráter e dos valores morais, espirituais, com respeito à honestidade e justiça. É a mesma coisa que ocorre hoje. Hoje é o que ocorre através dos bancos. As pessoas precisam, elas usam o cartão de crédito, elas usam um cheque especial e depois ela fica presa a bancos. Tudo que ela vai adquirir, casa, carro, imóvel, muitas vezes ela tem que recorrer a bancos, juros abusivos, e muitos acabam perdendo.
E com essa crise agora então, com essa situação agora, porque fica em casa, é necessário ficar em casa. Por que muitos lutam para ir trabalhar? Porque sabe que depois a conta vai chegar. Por isso fica essa guerra. O vírus está matando, tem que ficar em casa, mas a pessoa tem que trabalhar. E depois, o IPVA vai ficar sem vinho, o IPTU vai ficar sem vinho, os impostos vão ficar sem vinho. Então, queridos, é sério o que está acontecendo e depois da pandemia é sério o que vai acontecer. Então, o versículo 6 a 9 fala assim: ouvindo Neemias o seu clamor, essas palavras muito me indignei. Queridos, o Neemias ele ficou indignado com a situação. Então ele reage contra as injustiças entre o povo. Aquele sistema comercial estava corrompido, por isso ele repreendeu os magistrados e os ricos, chamando-os de usuários. Versículo 7 fala assim: e considerei comigo mesmo no meu coração, depois pelejei contra os nobres, contra os magistrados, e disse-lhes: sois usuários, cada um para com seu irmão. Então, queridos, ele ficou indignado. É o que tem ocorrido hoje em nosso país. Nós temos tido um governante que tem estado indignado, mas ao mesmo tempo ele está só para lutar com os poderosos, com os ricos, com os empresários e assim por diante. Na verdade, amados, a situação que o mundo vive hoje, na verdade não é só nosso país. A situação que o mundo tem vivido hoje não é diferente da do Neemias. Então, queridos, isto é, aqueles homens estavam se aproveitando dos momentos de aflição e desespero das pessoas para se beneficiar. Agora, que está acontecendo no mundo, mas que isso acontece principalmente no Brasil, ocorre, né? As pessoas aproveitam a situação para aumentar os preços. Então, gente, você vê que o que está acontecendo hoje em nosso país é exatamente o que ocorreu aqui em Israel. É a mesma situação. Isso deixou Neemias indignado. O versículo 13 fala assim: também sacudi as minhas vestes e disse: assim sacuda Deus todo homem da sua casa e do seu trabalho, que não confirmar esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse amém, louvar ao Senhor, e o povo fez conforme essa palavra. O que ele fez, queridos? Ele sacuda Deus. Pastor, o que é isso, sacuda Deus? A coragem de Neemias provinha, queridos, da sua fé em Deus, tá? E por isso ele não praticava nem aceitava a corrupção. Gente, eu não quero puxar sardinha para o nosso presidente, não. O que ocorreu nesses 2 anos que esse homem está no comando? Pelo menos acabou a corrupção nesse termo. Ficou mais difícil roubar. Por isso que muitos não gostam dele. Gente, foi isso que Neemias fez. Sacuda Deus. Em momento algum, o Neemias tirou proveito do seu cargo. Oh, Jesus amado. Neemias levou os nobres a se comprometerem com a honestidade e a fidelidade espiritual, de forma que se lembrassem de que estariam sob maldições se retrocedessem. Ei, Jesus! Deuteronômio 23, 19 e 20, aos gentios que fizessem empréstimos e cobranças era permitido, desde que não houvesse juros abusivos. Deuteronômio 23, 19 a 20, eles podiam emprestar dinheiro, mas desde que não houvesse juros abusivos. Essa era a lei de Deus, essa era a lei de Moisés. Eles podiam sim emprestar, desde que não fosse abusivo. Então ele sacudiu aquela situação. Nós estamos precisando de colocar isso em prática. Nós estamos precisando de dizer: sacuda Deus, sacuda esse país, sacuda esses magistrados, sacuda esse político, sacuda essa nação. E será que Deus já não está sacudindo? O versículo 15 a 18. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim
oprimiam o povo e tomaram pão e vinho. Além disso, 40 ciclos de prata. Aqui estava falando da cobrança de impostos abusiva, que os governadores anteriores ao Neemias obtinham benefícios ilegais do cargo e afligiam o povo. Qual é o problema do nosso país? Impostos abusivos. Esse é o grande problema da nossa nação. Impostos abusivos e que a nação não aguenta. Então, o Neemias, querido, ele teve liberdade, autoridade e poder, mas nunca se aproveitou disso, né? Então, Jesus. E o reino de Deus, o maior serve ao menor. É isso, irmão, que deve acontecer no reino de Deus. O reino de Deus é diferente desse mundo. É isso que Deus quer na igreja. É isso que Deus quer no meio do seu povo. Que o menor sirva, o maior sirva o menor. E encerrando, queridos, o versículo 19 fala assim: lembra-te de mim, para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Lembra-te de mim. Neemias fez esse pedido pela segunda vez ao nosso Deus, queridos. Neemias, ele fez isso não porque duvidava da fidelidade de Deus, mas porque desejava despertar a lembrança afetuosa e a disposição de Deus em abençoar, assim como abençoou Noé, como ele havia abençoado os hebreus no passado. O Senhor se lembrou, e a prova disso é que deixou o testemunho de Neemias registrado. Queridos, eu quero encerrar dizendo que o nosso Deus não se esquece dos seus servos que agem com justiça e sinceridade. Haja com justiça, meu querido irmão, haja com justiça, minha querida irmã, Deus não vai se esquecer de você. Vamos orar? Querido Deus e Pai, lembra-te de nós, lembra-te de mim, lembra-te ali da irmã Terezinha, da Vaz, lembra-te, ó Deus, da Lúcia Sena, lembra-te daqueles que agora às 5 da manhã, Senhor, está completando hoje 1 ano que nós gravamos a nossa primeira mensagem. 1 ano que nós estamos nesse período de pandemia aqui, nesse período às 5 da manhã, buscando a Tua face, buscando a Tua misericórdia. Não só para nós, não só para a minha vida, não só para a minha família, não só para a igreja Quadrangular 37, aqui na Rua Londrina 730, onde o Senhor tem me colocado como pastor. Não só para minha família, não só para este povo que o Senhor tem me dado como pastor, mas para todos aqueles que tiveram acesso a essa palavra, para todo aquele que vier escutar essa palavra. Lembra-te de mim, teu servo Humberto Leles Dias dos Santos. Lembra-te de mim, Senhor, que desde o início dessa pandemia eu propus no coração buscar a tua face e trazer uma mensagem para aquela pessoa que estiver triste, abatida, angustiada, desanimada, desesperada. Eu quero te agradecer por aqueles que têm dado crédito à tua palavra. Eu quero te agradecer por aqueles que têm estado comigo às 5 da manhã. Quero te agradecer por aqueles que no decorrer do dia têm ouvido também essa palavra. Meu Deus, lembra-te de nós. Lembra-te de nós. Lembra-te que há um povo buscando a tua face. Lembra-te que há um povo pedindo que o Senhor tenha misericórdia. Lembra, Deus, que tem um pastor aqui pedindo que o Senhor tenha misericórdia. Lembra que tenha pessoas junto com esse pastor te pedindo misericórdia, te pedindo perdão pelos pecados do Brasil, perdão pelos pecados dos nossos governantes, perdão por esses magistrados, perdão por esses homens ímpios que têm feito o povo sofrer, perdão por este povo que tem se voltado para a idolatria.